Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Nós estamos voltando ao nosso Oração e Ação, hoje, terça-feira, 19h30. Nós vamos poder falar das coisas de Deus, nós vamos poder falar das histórias bíblicas, e tudo isso nos consola, tudo isso nos abre a mente e o espírito para aprender um pouco mais de Deus. Quero lembrar a vocês dos nossos pedidos, os pedidos de oração que nos foram trazidos, né? Eu quero pedir que vocês estejam orando pela Marilac. Marilac vai estar fazendo uma nova quimioterapia. Essa semana estive conversando com ela, que mulher corajosa, que mulher guerreirona, e ela está bem, ela está esperançosa com relação à sua recuperação completa. Vamos estar orando pela Fabrícia. Fabrícia é uma jovem que tem estado frequentando os nossos pequenos grupos multiplicadores virtualmente. Ela é muito querida, vamos estar orando pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar. A Rose, de nossa igreja, ela pede que oremos pelos seus tios. Os seus tios estão melhores da Covid-19, mas eles estão carecendo de doação de sangue. Daqui a pouco eu vou dar para vocês o endereço de onde pode ser feita a doação de sangue e também dar para vocês o telefone da Rose, porque ela está providenciando um transporte para levar aqueles que se dispuserem a fazer doação de sangue. Hoje estive conversando também com um homem, um jovem homem, Érico. Érico é da Igreja Videira de Belford Roxo. Ele foi acometido de uma questão decorrente do diabetes, teve que amputar uma das pernas, mas ele é também um homem corajoso, confiante em Deus, está lutando, vai ficar completamente recuperado e pediu que nós estivéssemos orando por ele. Vamos orar pelo Marcelo. Ele pede pela sua restauração pessoal e pela restauração de sua família, orar pelo Alexandre e pela Genina, pelo trabalho, pela família. Vamos orar pela Priscila. Priscila pede orações pela sua amiga Sandra, com relação à saúde de Sandra. O André e a Ellen pedem oração com a Cíntia sobre a sua família, e vamos estar pedindo a Deus pela completa restauração de saúde do Vanilton, que vai indo bem na recuperação da Covid. Vamos orar pelos mais vulneráveis, vamos estar orando também pelos profissionais de saúde, vamos estar orando pelos nossos governantes, né? A Bíblia nos ensina a orar por aqueles que são os nossos governantes. Vamos orar então, pedir a bênção de Deus para esse início, enquanto eu recebo aqui o endereço, o telefone da Rose, que pede doação de sangue para seus tios. O telefone dela é 972-802817. Essa doação será para a Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande. Ok? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor tem sido sempre bom. O Senhor é Deus cósmico, é Deus que criou o universo, mas também é o Deus que conhece a gente pelo nome, e isso é tão confortador, Pai. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer a mensagem que o coração desses que estão ouvindo a nossa transmissão, esses coraçõezinhos precisam, Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero falar com vocês hoje sobre uma questão que, embora esteja muito dentro do vocabulário evangélico, nem sempre ela é bem compreendida. Vamos falar sobre santidade. Santidade. Título da mensagem: Santidade, tudo a ver. Nós vivemos um tempo de uma geração, um tempo da geração pós-modernidade, até mais, a modernidade líquida, como alguns dizem, em que tudo é relativo.
Tudo é relativo. Parece que as verdades absolutas, elas foram sendo quebradas sem que haja nada para colocar no lugar delas. Mas há uma questão, a questão da santidade muitas vezes é abandonada, é esquecida no arraial cristão, no arraial evangélico. E a Bíblia nos dá orientações muito claras sobre a importância da santidade. Alguns podem pensar assim, não, mas santidade, ser santo, alguém vai ser canonizado, porque essa questão de ser santo, a questão da santidade, ela está muito ligada dentro do nosso imaginário cristão, não evangélico, está ligado à questão da canonização. Mas a canonização não é algo bíblico. A Bíblia não fala em canonizar ninguém, transformar ninguém em santo. Isso não está posto no texto bíblico. Esta é uma invenção. Agora, quando a Bíblia fala de santidade, a Bíblia está falando sim de ser separado para Deus. Santidade tem o sentido de separação. Separar a nossa vida para Deus. Separar a nossa mente para Deus, separar os nossos dons para Deus. Esse é o sentido, que nós temos uma vida separada para Deus, purificada para Deus. Não é fazendo de nós santarrões, pessoas com um comportamento apenas preocupado com a moralidade. Não é isso, é muito mais do que isso, é muito mais específico, é muito mais vida do que isso. Estar separado para Deus. Então nós vamos pegar um texto bíblico, uma história bíblica, história com H, história de verdade, e nós vamos ler esse trecho dessa história e vamos aproveitar os exemplos que temos ali para que nós pensemos sobre a questão de santidade. Sermos separados para Deus, porque é muito comum que se pense assim, eu aceitei a Cristo, eu me arrependi dos meus pecados e pronto. Não, mas a vida continua. E quando você encontrar as alusões à santidade, a uma vida de separação para Deus na Bíblia, você vai encontrar assim, que olha, que é preciso para se salvar, passar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Um caminho de santidade. Não só a porta, quando eu recebo Jesus no meu coração, mas também viver uma vida segundo a vontade de Deus. E não adianta relativizar isso. Isso não é uma questão apenas de usos e costumes. Isso é uma questão de amor e obediência a Deus. Então eu vou convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Isso mesmo, Neemias, Velho Testamento. E nós vamos ler uma boa parte do capítulo 13 de Neemias. Capítulo 13 de Neemias. Ok? Achou aí? Na minha Bíblia, página 704. Talvez a sua não esteja muito longe. Nós conhecemos a história de Neemias. Neemias foi um indivíduo que era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E por que Neemias, que era um homem temente a Deus, ele estava morando lá na Pérsia? Porque os antepassados de Neemias haviam sido retirados de Judá, porque Judá e os seus reis da época, lá pelo ano 586 a.C., eles fizeram o que a Bíblia diz que era mal aos olhos de Deus, e eles foram conquistados na época pelo Império Babilônio. E eles foram retirados da sua terra e levados para a Babilônia. Muito bem, mas as gerações se sucederam lá na Babilônia, e então aconteceu que Babilônia foi conquistada pela Pérsia, e lá estava um grande grupo de judeus egressos de Judá por conquista, levados para aquela terra, e agora viviam lá não mais sob o rei Nabucodonosor, babilônio, e sim sob o rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Muito bem.
lá estava um grupo expressivo, grande, de judeus, de pessoas tementes a Deus, que conheciam Deus Jeová, mas estavam lá restritos àquela região. Ok, isso já é aí pelo ano 445 a.C. e Neemias tem notícia de que a sua terra está desolada, que os muros de Jerusalém estavam todos quebrados. Ali havia uma degradação da fé, uma degradação do povo, dos costumes, das tradições, e Neemias pede para voltar para a sua terra com um grupo para reconstruir os muros de Jerusalém. Até aí vocês conhecem bem a história. Ok, reconstruído lá o muro de Jerusalém, aconteceu algo. Neemias, que já estava em Jerusalém há um bom tempo, ele pede ao rei Artaxerxes para ir até ele. Ele tem uma necessidade de voltar à Pérsia para conversar com o rei daquela época. E ele volta, e enquanto ele está ausente de Jerusalém, acontece algo muito complicado. Com a ausência do líder em Jerusalém, aqueles que cuidavam do povo em Jerusalém, aqueles que cuidavam da fé em Jerusalém, começaram a se contaminar com os costumes e até mesmo com os adversários do povo de Deus. Começaram a miscigenar os seus costumes, os seus hábitos, abandonar a fé, abandonar, nós estamos no Velho Testamento, abandonar a lei de Moisés, começaram a casar com estrangeiras e a coisa foi se pervertendo e eles foram perdendo a santidade, foram perdendo o seu compromisso com Deus, foram perdendo a sua separação para Deus. Ok, eu vou ler alguns trechos disso e agora, dentro desse contexto, vocês vão entender perfeitamente. O livro de Neemias é como se fosse um diário escrito pelo próprio Neemias. Então, sabendo disso, Neemias 13, versículo 6, diz o seguinte: mas quando isso aconteceu, o próprio Neemias falando, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. E olha o que ele começou a encontrar lá em Jerusalém agora. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar o nosso inimigo Tobias, fazendo para ele uma câmara ou um quarto nos pátios da casa de Deus. Isso muito me deixou indignado a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares, de incenso, de sacrifícios. Eles tinham trazido os inimigos para dentro do quarto no templo, onde antes se colocavam as ofertas. Neemias volta e retira tudo, joga fora e restabelece. Mas aí acontece outra coisa. Também soube que os quinhões dos levitas, ou seja, aquela parte das ofertas que era destinada aos levitas, não era dada a eles, de maneira que os levitas, os cantores, os que faziam o serviço do templo, tinham fugido cada um para o seu campo. Eles foram plantar para se sustentar, não trabalharam mais na obra de Deus. Então, briguei com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, todo Judá trouxe dízimos dos cereais, do vinho, do azeite e encheu de novo os depósitos. Depois, Neemias também percebeu que eles não estavam mais respeitando o dia de descanso dos judeus, o sábado dos judeus.
E o texto, a partir do versículo 15 até o versículo 17, vai nos dizer que eles estavam trabalhando nos lagares de vinho no sábado, e que eles estavam carregando jumentos no sábado, e que traziam cargas a Jerusalém no sábado, vendiam os mantimentos no sábado, traziam peixes de toda sorte de mercadorias no sábado, vendiam. Então ele diz assim no versículo 17: briguei com os nobres de Judá. Eles disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Lembra que eles estão vivendo ali a realidade da lei de Moisés, e que mandava que o sábado fosse guardado para o Senhor. Um pouco mais à frente, nós vamos encontrar nos versículos 23 a 25, o fato de que o povo começou a se misturar com outras formas de fé, com outros deuses e com as pessoas que adoravam outros deuses, não mais adoração exclusiva a Yahvé. Versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com as mulheres asdoditas, amonitas, moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Versículo 25. Briguei com eles, eu os amaldiçoei e castiguei alguns deles, e lhes puxei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos e nem para vós. No finalzinho, nós vamos encontrar, a partir do versículo 30, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Ok. O que nós vimos ali foi uma busca de Neemias ao retorno à santidade daquele povo. O povo tinha suas formas de crer, suas formas de viver. E nós vemos aqui que Deus converteu toda a maldição que havia na vida daquele povo, havia transformado tudo em bênção. Olha o que está posto aí no versículo 2 de Neemias 13. Olha o que havia acontecido. No finalzinho diz que o nosso Deus converteu toda a maldição em bênção. Primeira coisa que a gente tira daí, lembrar que o nosso Deus é aquele capaz de converter ou de transformar toda maldição em bênção, se nós colocarmos toda a nossa vida nas suas mãos. E isso deve nos inspirar a não nos deixar abater diante das crises, sejam elas quais forem, dentro da nossa família, na sociedade, naquilo que nos rodeia, sabendo que Deus é o Deus capaz de transformar toda maldição em bênção. Lembra que está posto em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. As dificuldades que Neemias havia encontrado, aquele muro destruído, a oposição das pessoas e também a própria reunião do povo que estava disperso, agora estava se mostrando abalada, porque o povo estava se afastando da orientação e da vontade de Deus. Ou seja, o povo estava ficando disperso. E a gente tem que lembrar sempre que nós precisamos ser pessoas vigilantes com a nossa santidade. Novos crentes, crentes antigos, homens, mulheres, vigiar. Nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, porque a realidade é muito dinâmica. E se a gente não tem preocupação em ter uma vida segundo a vontade de Deus, ou seja, uma vida com santidade, muitas vezes essa realidade tão dinâmica e imprevisível nos distrai e nós lentamente vamos nos afastando. Lembrar que sempre haverá crises, que nós teremos que estar atentos,
e lembrar que Deus deseja que nós sejamos fiéis a Ele. Fiéis nas coisas pequenas, e a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, Ele também nos abençoa no muito. Lembrar também que quando nós somos fiéis no pouco, Deus aumentará as nossas responsabilidades no reino de Deus. E isso é bom, isso é desafiador. Lembra que a sua maneira de viver, a sua maneira de encarar a vida, ela é observada pela sociedade, e isso vai demonstrar quem é o Deus em quem você confia. O Salmo 19, versículos 1 a 3, fala que os céus, os astros, proclamam a glória de Deus, sem palavras, sem som, só pelo que eles são. E mesmo que você não fale da sua fé, embora você deva testemunhar, a sua maneira de ser, de viver, de ser ou não santo a Deus, dirá quem é o seu Deus e proclamará a sua glória. Você é como os céus. Você declara quem é seu Deus e a sua glória pelo que você é. Ok, vamos caminhando aqui agora para Neemias 13, versículos 4 a 7. Primeira vez que nós lemos o texto hoje, nós vimos que haviam feito um quarto para Tobias dentro do templo, para que Tobias guardasse as suas coisas. E Tobias era um samaritano que era completamente contra o povo de Deus. Mas fizeram um quarto para ele. Ele deve ter dado àquele que era responsável pelo templo uma boa soma em dinheiro, e isso foi feito. Tobias era um estrangeiro, Tobias era um inimigo, e era um político influente naquela situação. E o sacerdote Eliasibe, que era responsável pelo templo, ele pegou aquele cômodo, que era justamente o cômodo destinado às ofertas, aos dízimos daquelas pessoas, e instalou um inimigo dentro do templo. Neemias, então, quando voltou, viu que aqueles votos que todos tinham feito de fidelidade a Deus tinham sido abandonados, e eles, então, tinham dado destaque àqueles que eram inimigos. Muito bem, o povo de Deus, a igreja, não pode dar espaços dentro da sua vida, dentro da sua fé, dentro do seu templo, para quem for inimigo do reino de Deus. Porque o grande inimigo do reino de Deus é Satanás. Nós sabemos disso. Eu quero convidar você a ler comigo 2 Coríntios 6, 14. Abra lá a sua Bíblia. 2 Coríntios 6, 14. Tá achando aí? Eu estou achando aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, olha, não vos ponhais em jugo desigual com aqueles que não creem em Deus. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e o pecado? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Não dá. A gente precisa ter uma postura corajosa diante da sociedade e diante da própria vida. Nós não podemos ter condescendência na igreja com o pecado. Sempre que um crente, sempre que uma igreja, sempre que alguém que se diz, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor, ele é condescendente, ele é flexível para com o pecado, ele está debaixo de uma obra satânica na sua vida. Ele precisa compreender isso. A Bíblia diz que nós devemos ser santo, um povo santo, porque o nosso Deus é santo. Então, santidade é ter os aspectos da sua vida, ter
os detalhes da sua vida, os mais variados aspectos da sua vida separados para Deus. Você precisa ter santificado e entregue para Deus o seu dom, por exemplo. Você pode dizer assim: pastor, eu toco instrumento, eu tenho habilidade na música, mas eu não quero tocar. Querido, o dom, a habilidade que você tem é do Senhor. Honre o nome do Senhor com o seu dom. A sua vida deve ser santa. O seu temperamento deve ser separado para Deus, santificado para Deus. O seu casamento deve ser santificado para Deus. O seu namoro pode ser santificado para Deus. Será que o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento estão santificados para Deus? Você pode namorar como namora, noivar como noiva, casar como casa, viver a sua vida conjugal diante de Deus. Ele é santo, ele está santificado para Deus. As suas intenções devem ser santas a Deus. Os seus projetos devem ser santos a Deus. E o seu amor deve ser santo a Deus. É tarefa bastante importante, muitas vezes árdua, edificar a nossa identidade individual em família, mas principalmente como povo de Deus. A identidade do povo de Deus, ela deve ser santa, e a tarefa de manter a santidade da nossa vida diante de Deus, uma vida de santidade diante de Deus, não é uma tarefa fácil. Diante dessa sociedade tão corrompida e tão corrompedora, é uma tarefa difícil, mas é possível e é extremamente importante. Ter uma vida santificada diante de Deus é algo de complexidade crescente, porque no invisível há um trabalho para destruir a santidade dos crentes. Não se deixe enganar. Nós muitas vezes queremos Deus, queremos os milagres de Deus, mas não queremos uma vida de santidade. Isso não tem o menor sentido. Nós não queremos ser separados para Ele. Devemos querer. Eu sou o Pai separado para Ti. Usa a minha vida. Eu quero viver conforme a Tua vontade. Ok. Só contando um exemplo para vocês. Uma vez eu soube de uma situação em que uma mulher foi a um pastor amigo e foi pedir: pastor, ora pelo meu filho, ora por um milagre com relação à vida do meu filho. Meu filho está desorientado, meu filho está tendo muitos problemas, ele está tendo muito problema de aprendizado. Eu vim aqui para o senhor orar pela vida do meu filho de 8 anos. E o pastor começou a conversar com aquela mulher. E conversou com ela, então ela acabou abrindo com o pastor que aquele filho tinha ficado assim depois que ele descobriu e viu seu pai numa situação de grave pecado. E a partir daquele momento, aquele menino perdeu a sua capacidade de aprendizado escolar. Então, queridos, às vezes nós queremos os milagres de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos abrir mão dos nossos pecados de estimação. E quando nós temos uma vida santa, nós temos como ajoelhar e pedir a Deus as bênçãos dele sobre nós. Nós não podemos chamar as nossas falhas de virtude. É preciso buscar uma vida santa. Os versículos 8 e 9, vamos voltar lá para Neemias 13? Volta lá. Vamos dar uma lidinha nos versículos 8 e 9. Ok? Diz assim: isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora do quarto que havia sido reservado para ele. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares de incenso. Quando Neemias chegou no templo, chegou de viagem, voltou lá da Pérsia, antiga Babilônia,
e encontrou um quarto dentro do templo, cheio das coisas de Tobias, a primeira coisa que Neemias fez foi jogar tudo para fora. Isso se chama um gesto de limpeza, de santidade. Então, eu quero dizer algo para você. Ponha o pecado para fora da casa da sua vida, do templo da sua vida. Não tem como a gente resolver o problema da santidade se a gente não interromper radicalmente e botar para fora da nossa vida aquilo que significa pecado, aquilo que é pecado. Às vezes eu lido com pessoas, por exemplo, que estão vivendo um problema muito sério com pornografia virtual. Estão vivendo com aquele problema, lidando com aquilo, e aquilo vai consumindo a sua vida espiritual, e aquela perda de santidade vai também impedindo aquela pessoa de orar, de ter comunhão com Deus, de ter paz em família, está fazendo aquilo de forma secreta, e às vezes essas pessoas me honram em confiança para conversar comigo, e uma das primeiras orientações que eu dou é: tire o computador do quarto. É uma das primeiras, porque ninguém acessa uma tela com pornografia de forma pública. As pessoas não fazem, elas sabem que estão erradas, elas sabem que aquilo vai trazer repreensão, que aquilo vai trazer desonra, então elas fazem isso em ambientes exclusivos. Então, isso é a primeira coisa que você faz. Onde é que fica o seu computador? Fica no meu quarto. Tire, põe no meio da sala. E o seu smartphone? Eu acesso em qualquer lugar. Então, compre um telefone pequeno, só de número, para você poder telefonar. E abra a mão nesse momento de um smartphone. E assim, isso que eu quero dizer. Uma das primeiras medidas que a gente precisa fazer é: jogue fora o pecado porta fora. Quebre o ciclo do pecado na sua vida. Se você quiser buscar santidade, quebre o ciclo de pecado na sua vida. Lembre que o Senhor é perdoador, mas o Senhor não é tolerante com uma vida tolerante com o pecado. Lembra da história da mulher adúltera? Jesus, ele a perdoou, mas categoricamente disse a ela: vá e não peques mais. Nós precisamos tomar medidas como Neemias tomou. Ele lançou para fora todo o que havia ali de Tobias, tudo aquilo que estava impróprio dentro do templo, e restaurou o uso daquele cômodo do templo. Restaure o uso da sua vida. Tome uma medida radical. Ponha o computador na sala. Não acesse mais os sites pornográficos. O texto vai caminhando e nos versículos 23 a 25 nós encontramos uma outra situação que às vezes parece até um pouco engraçada, mas é uma situação bastante radical. Aqueles homens lá do povo hebreu ali, eles tinham voltado a Jerusalém, e com a saída de Neemias eles começaram a adotar as práticas dos deuses das outras tribos, de outras mulheres e de outras raças. Eles começaram a misturar a sua fé com a fé pagã. Então, o texto 23 a 25 diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam mais falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, amaldiçoei, eu castiguei, em algumas versões diz assim, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, e nem para vós mesmos. O que estava acontecendo é que o povo de Deus estava vivendo um personagem, mas não estavam vivendo a realidade de ser um crente, de viver como realmente deveria viver o povo de Deus. E a gente tem que se perguntar: peraí,
Eu sou um cidadão dos céus, eu sou um crente ou eu sou um personagem no meio da sociedade? Quando eu estou na escola, no trabalho, na rua, eu continuo sendo alguém que é santificado ao Senhor ou eu estou me tornando um personagem? É preciso que haja franqueza, sinceridade. Lembra dos antigos LPs, né? Hoje você tem os CDs e aí até outras formas de mídia, mas antigamente os discos tinham lado A e lado B. Nós não somos assim, não temos um lado A e um lado B. Nós somos como os CDs, tem que ter um lado só, né? Nós não podemos perder a nossa identidade, a nossa santidade para com Deus. Neemias adotou uma postura radical. Queridos, manter a santidade exige de nós, tantas vezes, atitudes radicais. Você está pensando aí agora, caramba, eu tenho sido um pouco ator, hein? Eu não tenho sido eu mesmo, crente, com santidade. Às vezes eu sou um ator nos lugares em que eu vou. Como é que você deve viver? Você vai viver na sua zona de conforto ou você vai viver na sua fidelidade a Deus? Você vai confrontar o pecado ou você está mais preocupado em ficar bem na fita com todo mundo, fazendo um personagem em cada lugar que você vai? Você se tornou um crente carreirista, domingueiro, ou você resolveu, não, eu vou abraçar o meu ministério cristão? Não negocie sua fidelidade, não negocie. Lembre que Deus quer de você santidade. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Palavra de Deus na Bíblia. Quero lembrar a você também que você pode ter uma vida de santidade com Deus. E mais do que isso, ter uma vida de santidade com Deus significa bênção na sua vida, modificação na sua vida familiar, um upgrade na sua tranquilidade, na sua paz, mas principalmente você vai estar vivendo a vontade de Deus. Muitas vezes, o povo de Deus, gente como eu e você, somos desafiados por Deus a que nós sejamos santos ou separados para Deus. Esse é o seu desafio de vida cristã. Não fique tão preocupado em ficar bem na fita das pessoas, fique bem na fita com Deus. Quero apenas lembrar um último versículo, vem comigo até Josué. Josué, ok? Josué Juízes, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Que momento é esse aqui? É o momento em que o povo de Deus havia sido libertado do Egito, havia feito um trajeto pelo deserto de 40 anos e agora estava prestes a entrar na terra prometida, às margens do Rio Jordão, para entrar na terra prometida. E Deus faz um aviso ao povo de Deus e faz uma promessa ao povo de Deus. Josué 3:5. Abriu aí? Josué 3:5. Abra aí no seu smartphone ou na sua Bíblia. Vamos lá. Josué 3:5 diz assim: disse Josué ao povo, e aí Josué estava sendo boca de Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou repetir, porque isso não é poesia, isso é palavra de promessa de Deus para você e para mim. Preste atenção. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Santificai-vos. O Senhor fará maravilhas no meio da sua vida. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Vamos pedir a Deus que nos dê força, determinação, coragem,
para que nós tenhamos uma vida santa diante de Deus. Feche seus olhos. Meu Deus querido, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Como é bom saber que nós estamos firmados, Senhor, na rocha, que nós temos um Deus que nos ama, que nos faz promessas e cumpre, porque o Senhor não é como os homens que mentem, o Senhor tem uma qualidade moral perfeita, um caráter perfeito. E a tua palavra nos garante, Senhor, que se nós nos santificarmos, o Senhor fará maravilhas no meio de nós, e eu creio nisso. Meu Pai, eu quero suplicar que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê os meios de abandonar aquilo que está fora de uma vida santa, de jogar para fora tudo aquilo que ocupa os quartos no nosso coração e na nossa vida que te pertencem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, também a não nos contaminarmos, Senhor, mas que tenhamos coragem, Senhor, intrepidez para viver uma vida segundo a Tua vontade. Pai de amor, quero suplicar que o Senhor abençoe todos os pedidos, Senhor, que hoje apresentamos aqui. Senhor, cura aqueles que estão doentes, Senhor, supre aqueles que estão necessitados, alegra os que estão com os corações entristecidos, Pai. Recebe, Senhor, as mensagens também de gratidão. Quero suplicar que o Senhor abençoe, Senhor, os profissionais de saúde, que homens e mulheres corajosos, Senhor, eu te peço que o Senhor os abençoe, os guarde, Senhor. Tem misericórdia e tem misericórdia de nós, que essa pandemia possa ser logo extinta, para que possamos voltar a viver uma vida produtiva e plena, Senhor, eu te peço. Abençoa, Senhor, eu te suplico também os nossos governantes, os nossos dirigentes, Pai. Senhor, eu te peço que haja paz, Senhor, no meio do nosso país. Senhor, fortalece aqueles que têm um coração bem intencionado, aqueles que são bons. Fortalece, Senhor, preserva, guarda. Não permite que eles sejam alcançados pelo mal. Blinda os bons, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia e dá a eles sabedoria e coragem. Senhor Deus, eu peço que o Senhor anule, Senhor, as obras daqueles que são maus. Anule, Senhor, e também faça uma transformação na mente e no coração dos maus. E o meu pedido é que se eles, ó Deus, não aceitarem a transformação que vem de Ti, eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor os retire das suas posições de poder. Senhor Deus, devolve, Senhor, a paz no nosso país, eu te suplico. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite de paz, um bom sono e que vocês tenham a força necessária, não para se santificar, porque isso não é possível. A santificação é uma obra do Espírito Santo em nós, mas para disponibilizarem corajosamente para o Senhor as suas vidas plenamente, dizendo: Senhor, toma conta de mim, dirige minha vida, eu quero ser santo nas tuas mãos. E o Senhor fará maravilhas na sua vida. Deus abençoe você. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos estudando a Bíblia no Evangelho de João. Até lá!